Olá, irmãos, a paz seja com todos. Espero que todos estejam bem nesse 34º dia da nossa devocional em rumo à celebração da Páscoa de 2025. São 40 dias que estamos buscando a presença do Senhor. E hoje, domingo, dia de culto, 13 de abril de 2025. Nós vamos falar do terceiro julgamento de Jesus, que foi um julgamento feito pelo Sinédrio. O Sinédrio tomou a decisão de entregar Jesus. Está escrito em Marcos, em Mateus, tem uma parte dessa história nesses dois evangelhos e foram juntadas aqui num texto só. Ora, chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo, os escribas e todo o Sinédrio entraram em conselho contra Jesus e, manietando-o, levaram-no e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Irmãos, assim que o sol nasceu, todos os 70 membros do Sinédrio se reuniram em um novo conselho, numa decisão unânime e irrevogável da mais alta corte religiosa e jurídica da nação judaica. Na verdade, a sentença de Jesus estava pronta bem antes do julgamento. E isso não pode ser atribuído apenas à predeterminação dos membros do Sinédrio, e sim à vontade do Pai para cumprir a profecia de Isaías 53, verso 10. Está escrito assim: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então esse Jesus, Cordeiro Santo, puro, imaculado, inocente, já estava condenado muito antes de ser julgado. E nesse momento aí, irmãos, Judas, que havia entregue Jesus, ele começa a ficar desesperado porque ele percebe que Jesus não lutou militarmente, mas ele se entregou, então ele se arrependeu. E eu vou ler o texto que está, a concisão do texto de Mateus e Atos, Mateus 27, 3 a 5 e Atos do capítulo 1, verso 18 a 19. Está escrito assim: Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, devolveu compungido, lembra dessa palavra, as 30 moedas de prata aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Responderam eles: Que nos importa? Seja isso lá contigo. E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E Judas, precipitando-se, rebentou-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E tornou-se isto conhecido de todos os moradores de Jerusalém. Vamos lá. Aquela palavra escrita lá, compungido, ela é um particípio e quer dizer muitas coisas, 3 pelo menos. Compungido quer dizer estar pesaroso por ter feito uma coisa má. Compungido quer dizer estar sensibilizado por uma desgraça. Compungido significa estar atormentado por uma situação, estar aflito e estar arrependido. Irmãos, quais desses sentimentos moveu Judas a ir se enforcar? Provavelmente, irmãos, todos, porque Judas é um poço de tormento e ele percebeu que o seu erro era gigantesco e ele quis desfazer o negócio. Então ele, desesperado, ele foi lá conversar com os membros do Sinédrio e ele disse assim: Eu pequei. Então significava que ele estava arrependido, ele tinha reconhecido o seu pecado. Então Judas, ele reconhece que ele está errado. E por que ele não foi salvo? Por que será que ele não foi salvo? Então vamos andar mais um pouquinho com a história e já voltamos nisso. Quando Judas foi falar com os sacerdotes procurando arrependimento, eles disseram para ele assim: seja lá contigo. E ele queria a absolvição do grande pecado. Ele queria aliviar a consciência dele. E atônito, ele ouviu que o pecado era o problema dele. Irmãos, e na verdade o pecado era o problema de Judas mesmo. O pecado é problema nosso. E nenhum sacerdote pode remir ou absorver pecados.
só existe um sumo sacerdote que se importa com os pecados alheios a ponto de morrer por eles. E esse é Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote, o Filho de Deus, que penetrou o céu, que então ele pede que nós retenhamos a nossa confissão, porque nós temos um sumo sacerdote que ele pode se compadecer das nossas fraquezas, e porque ele veio sendo um de nós, e ele em tudo foi tentado e sem pecado. Então ele nos dá acesso a chegarmos ao trono da graça e alcancemos misericórdia diante de Deus. Então Judas devia ter procurado Jesus, chorado aos seus pés. Jesus teria se compadecido das suas misérias, perdoado os pecados dele. Mas Judas não quis fazer isso naquela hora. Ele poderia ter ido ao Calvário, lá ao Gólgota, e junto àquele homem que morria no madeiro, ele poderia ter encontrado perdão e salvação. Mas Judas, o discípulo que não entendeu a missão do mestre, ele está confuso e envergonhado. Ele se sente atormentado mais do que Caim quando matou seu irmão. Lá em Gênesis 4,13 está escrito assim: é maior a minha maldade do que possa ser perdoada. Então, ao invés de ir aos pés do madeiro no Calvário, ele foi para outro madeiro. Ele encontra uma árvore no alto do Geinom. Geinom é o lugar onde o lixo de Jerusalém era queimado dia e noite. E ali, sem esperança, ele passa a corda no pescoço, se amarra naquele madeiro e ele se joga num abismo. Então, o fim de Judas é horrível e é uma trágica figura do destino que aguarda todos aqueles que não têm Jesus Cristo como único Salvador. E a Bíblia diz que as entranhas dele se derramaram, né? O seu corpo, o corpo de Judas, de um modo estranho, se rompeu ao meio. Os seus intestinos ficaram pendurados no cadáver amarrado ao madeiro, e as suas entranhas escorreram até o lixo que queimava. Irmãos, a cena era pavorosa e foi visto por todos os que estavam em Jerusalém. Então o ensinamento é claro: aquele lixão impuro e amaldiçoado. E porque ali era queimado todo tipo de imundícia. Naquele mesmo lugar, séculos antes, muitos pais queimavam seus filhos em sacrifício ao deus Moloque. E a palavra Geinom, vale de Inom, evoluiu para Geena e foi usado por Jesus como símbolo do inferno. Jesus disse aos fariseus: serpentes, raças de víboras, como vocês escaparão da condenação do Geena? Então o estranho rompimento do corpo do mau discípulo, pelo meio ele se rompeu, parece uma confirmação também daquilo que Jesus havia dito que acontecerá aos maus servos. Está escrito lá em Lucas, em Mateus, Marcos também registra, Mateus e Lucas registram essa fala. Está escrito assim, ó: mas se aquele servo disser em seu coração, meu senhor tarde em vir, e começar a espancar os seus criados e criadas, e começar a comer e beber com os ébrios, virá o senhor desse servo mau, num dia que ele não espera, numa hora que ele não sabe, e cortá-lo-á no meio. E lhe dará a sua parte com os infiéis e com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dente. Então, ao tentar evitar a morte do cordeiro, Judas mostrou que não entendeu que Jesus ia morrer justamente por causa dele e por causa de todos os pecadores. Por não entender e nem crer nisso, é que acabou morrendo por seus próprios pecados. Irmãos, então, Judas, ele tinha recebido moedas que ele devolve para o santuário. E quando ele joga aquelas moedas para o santuário, os sacerdotes não quiseram recebê-la. E eles chamaram aquelas moedas de preço de sangue. Então vamos ver o que está escrito lá em Mateus 6, do versículo 6 ao 10, está escrito assim: os principais sacerdotes, pois, tomaram as moedas de prata e disseram: não é lícito metê-las no cofre das moedas, porque é preço de sangue. E eles, tendo deliberado em um conselho, compraram com ela o campo do oleiro, para servir de cemitério para os estrangeiros. Por isso tem sido chamado aquele campo, até o dia de hoje, de campo de sangue. Então cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata,
preço do que foi avaliado a quem certos filhos de Israel avaliaram e lhe deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Então estes sacerdotes estavam muito confusos e contraditórios quanto Judas. Eles estavam tão confusos e contraditórios quanto Judas. Eles não tiveram escrúpulo em derramar o sangue inocente de Jesus, entregando-o à morte, mas se preocuparam com o sangue que estaria no dinheiro. Por isso que Jesus falava que estes sacerdotes eram guias de cego, que eles coavam um mosquito e engoliam um camelo. E no cumprimento dessa profecia há um propósito de Deus. O preço do sangue de Jesus acabaria sendo destinado aos estrangeiros. Ele tornou-se o Salvador dos gentios. Gentios vem da palavra goim, que quer dizer nações. Eis o que se pode comprar com o sangue de Jesus de todas as nações da terra. Pode-se comprar pessoas que vão ser salvas. Glórias a Deus por isso. Então vamos colocar a mão no coração e orar e agradecer a Jesus. Jesus, mesmo por tantos pecados que nós cometemos, tantas vezes que nós traímos a sua confiança, Senhor, nós não faremos como Judas, mas nós nos arrependeremos e nós buscaremos salvação no Senhor. Sabemos que o Senhor é amoroso, que pagou o preço do nosso pecado e nos perdoou. Obrigado, Jesus, por tão grande salvação. Que eu e os meus irmãos que ouvem esse vídeo se entreguem a Ti, confiando que o Senhor é o nosso bom pastor, que vai nos conduzir e vai nos salvar, e que nós sejamos firmes em nossas convicções, de nos mantermos fiéis a Ti e servirmos a Ti de todo o nosso coração. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício. Obrigado por ser inocente. Obrigado por cumprir os requisitos da lei, que precisava que um cordeiro imaculado fosse morto. E o Senhor é esse cordeiro que morreu no nosso lugar. Obrigado, Jesus, de todo o nosso coração. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês e que esta palavra tenha falado muito ao seu coração. Mantenha-se em sintonia com Jesus e nos vemos amanhã para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu vou ler aqui Apocalipse 5, de 9 a 10. Nós estaremos lá. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Esta é uma promessa destinada aos filhos de Deus que se mantiveram fiéis. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Tenha um dia de vitória. Fique firme na presença de Deus. Amém.